O nome científico da espécie a qual nós, seres humanos, pertencemos, Homo sapiens, significa em latim homem sábio. E foi justamente por causa dessa inteligência que os seres humanos se tornaram a espécie dominante da Terra. Mas, quando tentamos interferir na natureza para melhorar o seu funcionamento, será que não estamos superestimando a nossa própria capacidade intelectual? Ao longo da história da relação entre a civilização humana e a natureza, houve incontáveis casos em que essas tentativas de melhoria acabaram produzindo exatamente o efeito contrário. Olá, pessoal! Um desses casos foi a introdução de apenas 30 pequenos animais, os mangustos, na ilha japonesa de Amane-Oshima. O plano dos cientistas era soltar predadores para eliminar cobras perigosas, algo que, à primeira vista, parecia extremamente lógico. Esse projeto certamente foi elaborado por especialistas que possuíam conhecimento suficiente sobre o assunto. E, entre esses conhecimentos, provavelmente também estavam incluídas informações sobre os resultados desastrosos que esse tipo de experimento pode causar. Porém, infelizmente, mais uma vez, pessoas consideradas as mais inteligentes entre os Homo sapiens cometeram um erro por causa do excesso de confiança. Sejam bem-vindos ao Pipa. Então, como sempre, vamos explicar tudo passo a passo a partir de agora. A Ilha das Cobras e das Plantas Endêmicas. A ilha de Amane-Oshima fica no sudoeste do Japão, localizada entre Kyushu e Okinawa. Sua área é de aproximadamente 712 km², sendo uma ilha bastante grande. Como essa ilha se separou do continente há milhões de anos, ela possui muitas plantas endêmicas e também abriga algumas espécies animais exclusivas da região. A natureza dessa ilha é tão singular que, em 2021, Amane-Oshima foi registrada como Patrimônio Mundial da Unesco junto com outras ilhas. Entre os animais que só podem ser vistos nessa região, os que mais merecem destaque são o coelho negro de Amane, além de algumas espécies raras de aves e rãs. E, claro, não podemos esquecer da rabu, uma cobra extremamente perigosa que habita a ilha desde tempos antigos. Na verdade, foi justamente essa cobra venenosa a responsável por toda a confusão que aconteceu depois. Pode parecer surpreendente, mas foi exatamente por causa dessa cobra perigosa que decidiram introduzir os mangustos na ilha. E mais tarde ficou claro que essa tentativa era tão perigosa quanto a própria rabu. Agora, deixando de lado por um momento as cobras, as espécies endêmicas e os mangustos, ao observar rapidamente a ilha, Amane-Oshima parece uma ilha japonesa bastante típica, coberta por vegetação densa e com uma agricultura muito ativa. Há muito tempo cultivam batata doce, cana-de-açúcar e arroz nessa região. Além disso, a ilha é conhecida pelo clima quente e pelas belas praias, atraindo muitos turistas. E se não fosse por aquelas cobras venenosas que vivem ali, esse número provavelmente seria ainda maior. A cobra venenosa rabu. Antes da realização do experimento com os mangustos, é difícil dizer se o que tornou a Amane-Oshima famosa foi sua beleza impressionante ou a cobra venenosa rabu. Porém, havia motivos bastante claros para que a Amane-Oshima ficasse conhecida como a Ilha das Cobras Venenosas. Quando o assunto é quantidade de cobras, essa ilha frequentemente era comparada à igualmente famosa Ilha da Queimada Grande, no Brasil. Nessa ilha brasileira, as cobras mais perigosas do mundo literalmente se espalham por toda parte, e o nível de risco é tão alto que as autoridades proibiram o desembarque no local. Claro que, diferente da Ilha das Cobras brasileira, em Amane-Oshima nunca se cogitou proibir desembarques, nem mesmo limitar a visitação. Essa ilha é mais de 1.500 vezes maior que a ilha brasileira e possui cerca de 66 mil habitantes. Além disso, a quantidade de cobras é muito menor. Mesmo assim, o problema causado pela rabu, uma cobra extremamente venenosa, é bastante sério. A rabu é uma grande cobra venenosa da família das víboras e é considerada uma das serpentes mais perigosas do Japão. Seu comprimento normal varia entre 1,2 e 1,5 metro, mas às vezes pode chegar a 2 metros. Essa cobra se alimenta principalmente de roedores, aves e rãs, mas também costuma atacar seres humanos.
Na verdade, a abu é uma cobra extremamente agressiva. Ela considera qualquer pessoa que apareça por perto como alguém invadindo seu território e por isso costuma atacar primeiro. Além desse comportamento agressivo, a abu gosta de caçar ratos que vivem próximos às casas humanas, o que faz com que os ataques a pessoas aconteçam com bastante frequência. Houve uma época em que os danos causados pelas abus eram tão numerosos que agricultores que cultivavam cana-de-açúcar e arroz tinham medo de ir até os campos. Turistas que passavam as férias em bangalôs de madeira à beira-mar também acabavam sendo atacados com frequência. A abu gostava de entrar nos alojamentos dos turistas durante a noite e ficava irritada quando alguém a incomodava enquanto descansava ali. Por isso, embora seja uma cobra noturna, as pessoas acabavam encontrando essa serpente com bastante frequência. Nessas situações, muitas vítimas eram mordidas pela abu e ficavam em estado grave, sofrendo paralisia nos membros e, nos casos mais severos, até morrendo. O veneno da abu contém uma mistura de substâncias químicas que parece uma receita perfeita para um encontro com a morte, causando a destruição dos tecidos, hemorragias e graves danos musculares. Até recentemente, como o soro antiofídico era difícil de obter e a qualidade do tratamento era baixa, havia muitos casos em que as vítimas da abu, mesmo sobrevivendo, acabavam ficando com sequelas por muitos anos ou até pelo resto da vida. Porém, ainda hoje, um número muito alto de acidentes com mordidas é registrado no arquipélago de Yamane, chegando a cerca de 70 a 100 casos por 100 mil habitantes por ano. Somente em Yamane e Oshima, atualmente são registrados quase 20 casos anuais de mordidas de cobra, mas na década de 60 a situação era ainda mais grave, chegando a cerca de 300 casos por ano. Embora seja relativamente fácil obter dados estatísticos sobre o número de acidentes com mordidas, calcular a população total de abus é muito mais difícil. O que se sabe é a quantidade de abus capturadas pelos moradores em troca das recompensas pagas pelas autoridades. E, por exemplo, nos últimos anos, os habitantes da ilha vêm capturando cerca de 15 mil abus por ano. Isso mostra claramente que a população de abus é extremamente grande, mas é impossível calcular o número total apenas com base nesses dados. A ideia do predador perfeito. A luta contra a abu não começou de repente. Já fazia muito tempo que todo tipo de método vinha sendo testado para eliminar essas cobras. Entre eles estavam o uso de venenos, a instalação de armadilhas elaboradas e o pagamento de recompensas pela captura das abus. Porém, nenhuma dessas medidas trouxe os resultados esperados. Na mídia, costuma aparecer com frequência a informação de que, em 1979, as autoridades japonesas decidiram enganar a natureza, fazendo outra espécie de predador eliminar as abus, introduzindo cerca de 30 mangustos na ilha. Mas, na realidade, essa é uma versão simplificada e conveniente da história. Já em 1910, mangustos começaram a ser introduzidos em várias ilhas e, naquela época, Okinawa foi um dos alvos desse projeto. Quando a introdução em Yamane e Oshima começou, a tentativa em Okinawa já estava causando problemas sérios, para dizer o mínimo. Mesmo assim, as autoridades decidiram ignorar isso. Ainda assim, no papel, aquilo parecia realmente um plano perfeito. Provavelmente muita gente já leu o famoso conto de Rudyard Kipling sobre um pequeno e corajoso mangusto chamado Rikki-Tikki-Tavi, que derrota duas enormes najas para salvar uma família britânica que vive na Índia. Nessa obra, Kipling retrata o comportamento real dos mangustos ao enfrentar serpentes. Os mangustos possuem várias características que os ajudam nisso. Por exemplo, movimentos extremamente rápidos para desviar dos ataques das cobras, uma pelagem espessa que oferece certa proteção contra mordidas e até uma imunidade bioquímica contra alguns tipos de veneno. Falaremos mais sobre essa imunidade um pouco mais adiante. O fracasso do plano. Agora, no plano de introduzir um predador para combater outro, ou seja, trazer mangustos para enfrentar as abus, cientistas e autoridades, por estranho que pareça, deixaram passar um fato extremamente óbvio. Eles simplesmente não levaram em consideração que os mangustos são animais diurnos, enquanto as abus são noturnas. Como resultado, quando os mangustos saíam para caçar, as abus permaneciam escondidas em tocas e outros abrigos, esperando tranquilamente aquele período passar. E os locais onde as abus se escondiam eram praticamente inacessíveis para os mangustos, ou quando conseguiam entrar, o risco de morte era extremamente alto.
Além disso, havia outros pontos muito importantes que os pesquisadores também deixaram de considerar ou simplesmente ignoraram. Já falamos que os mangustos possuem resistência ao veneno de cobras, mas isso vale principalmente para neurotoxinas típicas de serpentes como as najas. Os receptores sobre os quais esse tipo de veneno age apresentam mutações nesses animais, tornando o efeito da toxina muito menos eficiente. Porém, o veneno da rabu funciona de maneira diferente. Esse veneno age principalmente sobre o sangue e as células, destruindo tecidos e causando hemorragias. Contra esse tipo de veneno, os mangustos não possuem uma defesa tão eficaz. Claro que, se não houvesse outra escolha, os mangustos certamente lutariam contra as rabus. Mas será que realmente havia necessidade disso? Mesmo sem entrar em conflito, tanto os rabus quanto os mangustos tinham comida suficiente, e ambos ocupavam o topo da cadeia alimentar em seus próprios nichos. E, nesse aspecto, os mangustos foram especialmente favorecidos. Afinal, no lugar para onde foram levados, quase não existiam predadores naturais para eles. E então surge uma pergunta bastante lógica. Se existem presas fáceis por toda parte, por que gastar energia perseguindo cobras perigosas e difíceis de enfrentar? Em resumo, como no mundo animal não há ódio entre espécies, nem disputas ideológicas como entre os humanos, os mangustos começaram a caçar animais endêmicos como rãs, lagartos, pequenos roedores e aves. Quem mais sofreu com isso foi o coelho negro de Amani. Com o aparecimento dos mangustos, o símbolo dessa ilha passou a correr risco de extinção. E claro, a cor da pelagem não tinha qualquer importância. Acontece apenas que esse coelho era maior e mais saboroso que muitas outras presas. Enquanto isso, a população de mangustos continuava crescendo sem parar. Nas décadas seguintes, o número de mangustos chegou a cerca de 10 mil indivíduos. Vale destacar aqui que os mangustos atingem a maturidade sexual muito rapidamente e possuem uma capacidade reprodutiva comparável à dos próprios coelhos. Porém, como você provavelmente já percebeu, a disputa entre mangustos e coelhos acabou acontecendo de outra forma, usando métodos completamente diferentes. Como resultado, enquanto na Austrália os coelhos se multiplicaram aos milhões por não terem predadores naturais, nessa ilha aconteceu o contrário e os coelhos praticamente desapareceram. Já os mangustos passaram a dominar o topo da cadeia alimentar e prosperaram enormemente. E quando os coelhos ficaram escassos e as rãs e lagartos endêmicos foram completamente devorados, os mangustos começaram a atacar aves criadas pelos moradores, causando prejuízos à agricultura da ilha. A luta contra os mangustos. Até o fim do século XX, o maior inimigo dos moradores da ilha já havia se tornado o mangusto. E a rabu acabou deixando de ser vista como um problema tão importante. E então, no ano 2000, o governo japonês finalmente reconheceu a existência desse problema e iniciou uma campanha para eliminar os mangustos. Felizmente, desta vez não recorreram a métodos extremos como combater um predador com outro predador. Caso contrário, talvez acabassem trazendo leopardos ou até ursos para a ilha. Em vez disso, decidiram utilizar métodos mais tradicionais no combate aos mangustos. E por volta de 2005, foi criada uma equipe especializada chamada Amani Mongoose Busters. Como parte das medidas de combate, foram instaladas cerca de 30 mil armadilhas e introduzidos mais de 10 cães especialmente treinados. Além disso, centenas de câmeras de vigilância foram instaladas para localizar os mangustos, enquanto patrulhas percorriam as florestas por longos períodos. Essas medidas realizadas pelos Amani Mongoose Busters custaram, ao longo de 25 anos, cerca de 3,57 bilhões de ienes, o equivalente a aproximadamente 23,8 milhões de dólares. Durante esse período, mais de 32 mil mangustos foram capturados ao todo. À primeira vista, esse valor pode parecer extremamente alto, mas curiosamente economistas consideram esse custo justificável. Isso porque, segundo os cálculos, os benefícios da preservação da biodiversidade para o meio ambiente e para a sociedade ultrapassam 1,6 bilhão de dólares. Porém, na prática, é praticamente impossível calcular com precisão os benefícios de restaurar o ecossistema da ilha ao estado original, ou seja, ao período anterior à introdução dos 30 mangustos. Para isso, seria necessário comparar dois futuros diferentes, um com os mangustos e outro sem eles.
Ainda assim, não há como negar que foi possível preservar espécies endêmicas de animais e plantas em determinadas regiões da ilha. Claro que para isso foi necessário eliminar da ilha os mangustos, considerados uma espécie invasora, mas os resultados realmente apareceram. Segundo os relatórios, o último mangusto foi capturado em 2018, mas as autoridades japonesas só declararam oficialmente a erradicação total dos mangustos de Amami-Oshima em 2024. Mesmo assim, isso não significa que esse caso não tenha deixado consequências negativas. Na verdade, os mangustos não alteraram apenas a quantidade de animais endêmicos da ilha, mas até mesmo o comportamento deles. Por exemplo, pesquisas feitas por herpetólogos mostraram que a rã de focinho pontiagudo de Amami se tornou muito mais medrosa do que antes da chegada dos mangustos e evita retornar às áreas onde eles dominavam antigamente. Ainda assim, mesmo sem recorrer a qualquer tipo de terapia comportamental, a própria natureza provavelmente conseguirá resolver esse problema num período relativamente curto. No geral, o caso dos mangustos acabou se tornando um exemplo extremamente raro de recuperação relativamente rápida de um ecossistema dentro da história da preservação ambiental promovida pela civilização humana. Isso porque existem muito mais casos em que ecossistemas destruídos jamais conseguiram ser restaurados. Um desses exemplos é o de coelhos da Austrália. Nesse caso, os coelhos introduzidos em 1859 pelo fazendeiro Thomas Austin se multiplicaram aos milhões e devoraram grande parte da vegetação, fazendo os animais nativos sofrerem com a fome. Já na América do Norte, pardais europeus foram introduzidos intencionalmente para combater insetos considerados pragas, mas o resultado foi que eles expulsaram aves nativas e se espalharam por todo o continente. Na China aconteceu o contrário. Tentaram exterminar todos os pardais, mas essa tentativa acabou provocando consequências devastadoras. Existem inúmeros casos desse tipo, grandes e pequenos, e se esse vídeo receber muitos likes, apresentaremos outros exemplos nos próximos vídeos. Agora, voltando ao tema principal, vamos responder à pergunta que provavelmente surgiu na cabeça de todos. E afinal, o que aconteceu com as zabus? O que podemos afirmar com certeza é que as zabus não foram extintas e nem se tornaram uma espécie rara. Apesar de décadas de eliminação dos mangustos, não houve mudanças realmente perceptíveis na população das zabus. Mesmo assim, recentemente o problema causado pelas perigosas zabus acabou diminuindo um pouco. Isso aconteceu porque o soro antiofídico se tornou mais acessível, a medicina avançou e medidas preventivas passaram a ser adotadas. Como resultado, a taxa de mortalidade causada pelas mordidas das zabus caiu drasticamente. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe a sua avaliação e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistirem! Então, nos vemos novamente em breve. Até logo!